Hoje de manhã eu quero estar falando, colocando ordem à nossa casa. Diga, colocando ordem à nossa casa. Quantos querem colocar ordem na sua casa? Talvez você diga, puxa, eu acho que a minha casa não está tão bagunçado assim, né? Mas eu quero falar aspectos diferentes hoje. Eu poderia dar, por exemplo, 10 princípios como colocar em ordem, né? E seria ótimo, não é verdade? O que você precisa fazer para colocar em ordem? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mas eu vejo que o grande problema, eu creio que é coisa básica, porque não há ordem na casa, porque, na verdade, a coisa básica é a falta de maturidade. Diga, falta de maturidade. Por que às vezes está bagunçado? Não está em ordem? Porque não há maturidade. A casa não é edificada, as pessoas da casa não sabem os princípios, elas não sabem praticar os princípios, e por isso a casa está bagunçada. Eu me lembro uma história, certa vez eu vi um pai que viu seu filho realmente se afogar, e o pai amava muito seu filho. Na verdade, todos os pais amam seus filhos, ele tinha muito amor, mas ele não sabia nadar. Então imagina, o filho se afogando, o pai vendo o filho se afogando, ele amava aquele filho, mas não sabia nadar, mas mesmo assim, ele se jogou na água para salvar o filho. Ele viu o filho, né, mas ele se jogou na água, e o que aconteceu? Os dois morreram. Por que morreram? Esse pai tinha amor, mas ele nunca aprendeu a nadar na vida, ele não quis nunca saber nadar, ou entrar numa aula, ou crescer, dominar a água, porque para você entrar na água, você tem que dominar a água, não é verdade? Quantos aqui sabem nadar? Eu aprendi na marra, né? Eu entrei jogar na água, e foi aprendendo, né? Às vezes aprende, né, que precisa nadar, né? Ele nunca se esforçou, ou quis aprender a nadar, por isso não se salvou, e não pôde salvar o filho. Amados, é isso que acontece com muitas famílias, muitos lares. Eles amam, né? Eles amam muito. Talvez tenham amor, provavelmente tenham amor, mas nunca aprenderam a praticar os princípios de uma casa. E por isso está em desordem. Não desenvolveram, não cresceram como homem, como mulher. Eu não sei como está a sua casa, mas eu creio que é um tempo que Deus quer edificar. A Bíblia diz, no último livro do Velho Testamento, diz que Deus ia converter o coração dos pais aos filhos dos pais. Por quê? Porque uma igreja, uma família forte é uma igreja forte. Diga comigo, famílias fortes são igrejas fortes. E que Jesus mesmo falou, eu vou edificar a minha igreja. Então se Deus está edificando, Ele está edificando, está levantando a sua igreja, porque Ele vai vir para uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja gloriosa, amém? Quantos querem fazer parte dessa igreja? Amém? Quando falamos de igreja, falo da igreja de todo, amém? Não é apenas nós aqui, nós cremos que somos parte da igreja de Deus aqui em Lages, no mundo todo, nós somos uma família, mas o que cremos, Deus está restaurando, Deus está edificando, Deus está trazendo maturidade. E o problema, amados, quando nós não crescemos, nós não sabemos nadar, como esse pai. Então o que acontece com a família que não cresce? Você sabe que todo relacionamento é algo vivo, né? E tudo que vivo, cresce e desenvolve. Então quando não cresce, quando não desenvolve, o que acontece? É como água parada. Quem já viu uma água parada assim? Né? Água parada que não corria água, né? O que acontece com essa água? Cria limo, não é verdade? Cria aquele sapinho, cheira mal, né? Você não quer nem beber aquela água, quer nem chegar perto, entrar naquela água, porque está sujo. Ela cheira mal, ela não, né? Ela tem bichos. Por quê? Porque não há uma corrente. E assim, amados, acontece quando lares não são edificados, maduros, quando não há maturidade. Mas diga para a pessoa do teu lado, Deus está trazendo maturidade para você. Eu vejo nesses dias como se Deus, né, forçando, né? Tem uma passagem que diz no Velho Testamento, em Isaías, se não me engano, por amor de Sião não me calarei,
Para o amor de Josué, não me aquietarei até que saia a sua justiça, seu resplendor. Então, o que Deus está fazendo? Ele não está se aquietando, né? Ele está continuando, né? Porque Ele quer edificar, trazer maturidade. O problema é a falta de maturidade. Agora, eu quero que nessa manhã você olhe de cima, eu quero fugir um pouquinho desse assunto, mas eu quero que você entenda como que Satanás, você sabe que existe um inimigo, ele não ama a sua vida, ele não ama as famílias, mas como que Satanás, ele quer destruir realmente a autoridade de Cristo sobre nossas vidas. Nós sabemos que Deus deixou autoridade aqui na terra. Muitas vezes pensamos, a autoridade só no céu. Não, mas Deus deixou na terra a autoridade. Quais são as autoridades que Deus deixou sobre a terra? Diga comigo: a autoridade civil, a autoridade dos lares, família, e a autoridade da casa de Deus, da igreja. São 3 autoridades que Deus deixou sobre a terra, que Deus liberou sobre a terra: a autoridade civil, a autoridade da família, dos lares, e a autoridade na casa de Deus. Deus concedeu autoridade. Amém? Lares. Por que o inimigo tenta destruir? Porque é a base. Porque é a base. Você vê muitas... Esse dia eu estava vendo, acho que semana passada, se não me engano, no Face, talvez você tenha até visto, querendo provar várias leis, mas uma delas é que o pai pode se unir com a sua própria filha. Você já imaginou? E muitas coisas lá, né? E eu vi no Face isso, meu Deus, está no Congresso, porque, né? E tem muitas coisas, né? Homem com homem, mulher com mulher, cada coisa terrível. Mas tudo isso é o quê? Destruição da família. Destruição da família, conceitos errados. A família, lares é a base, e Satanás sabe disso, e você precisa entender isso. Na sua casa, a autoridade. Por exemplo, se você lê em 1 Coríntios capítulo 11, abre 1 Coríntios capítulo 11, por favor. Versículo 3. Você vai ver aqui a autoridade. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que vemos aqui? Deus, Cristo, homem, mulher, e subentende-se então os pais sobre os filhos. Então, o cabeça, autoridade. Amém? Dá para entender isso, amados? Deus concedeu essa autoridade. E aqui vemos nessa passagem, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, é sobre a autoridade. Aqui, se você vai continuar lendo, diz: deve, por exemplo, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Uau! Quem tem um véu aqui agora? Então tem uma igreja especial que entende de uma forma errada, então eles usam aquele véu, né? Porque eles pegam essa passagem aqui, deve a mulher trazer véu, mas o que não está falando trazer um véu? Nós precisamos entender o que é a história, o que acontecia naquela época. Naquela época, a prostituta, que era prostituta, rapava a cabeça, sem cabelo. Então todo mundo olhava, prostituta, não tinha marido, não tinha autoridade sobre a vida dela, não estava na casa de Deus, mas muitas delas se convertiam, então elas vinham para a igreja, e Paulo diz: agora, poxa, até que cresce cabelo, usa um véu, agora você não está mais sem autoridade, você está debaixo da autoridade, da casa de Deus. Vocês estão entendendo? E Paulo diz aqui: portanto, deve a mulher trazer véu por causa dos anjos. Porque o que Paulo está ensinando, todos devem estar debaixo de cobertura. Assim como os pais sobre os filhos, o homem debaixo de Cristo. Então imagina se funcionasse essa autoridade. De Cristo, homem e mulher, na verdade. Muitos lares não estão em ordem, porque há uma desordem, não estão debaixo dessa autoridade. Dizem que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Vira a cabeça onde que quer. Tem mulheres assim, meu Deus. Não, graças a Deus aqui não, né? Nessa igreja não existe isso. Agora aqui, diz aqui, das véu por causa dos anjos.
Por que diz por causa dos anjos? Porque os anjos protegem aqueles que estão debaixo da autoridade. Você está entendendo, amados? Os anjos protegem aqueles que estão debaixo da autoridade. Então o que Paulo está trazendo aqui? Essa autoridade sobre a família. Porque os anjos, de fato, diz aqui, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Autoridade. Amém? Segundo aspecto que Satanás quer destruir. Lembra que você está olhando de cima. Primeiro os lares da família. Você deve entender isso. Porque são 3 autoridades que Deus deixou sobre a terra. Primeiro a família, os lares. Segundo, a autoridade civil. Não precisamos nem falar isso. Você está vendo muitas notícias, conflitos sobre a terra, entrando em anarquia. Você percebe isso em Romanos 13. Fala sobre a autoridade. Por exemplo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Deus instituído. Então aqui nós vemos a autoridade que Deus constituiu, a autoridade civil. Mas o que acontece? Como o inimigo faz? Por isso você está vendo, né, tanta bagunça no mundo todo. Guerra, conflito, inimizades entre nações, entre povos. Autoridade civil, né? Tantas notícias negativas, né? Muitas vezes as pessoas que deviam dar exemplo com autoridade, né? Nós vemos que realmente a corrupção entra, existe uma desclassificação da autoridade, mas tudo isso que é uma ação maligna do inimigo. Amém? Ele está destruindo, quer destruir a autoridade civil, para que ele possa estabelecer o seu governo mundial. Satanás quer estabelecer o governo, que é um governo de anarquia, um governo de confusão, um governo onde o anticristo vai vir nos últimos tempos, amém? Onde a mente das pessoas vão se dobrar diante do anticristo. Tudo isso é bíblico, não queremos entrar nisso, mas só para você entender isso, como que o inimigo trabalha. Ele quer destruir essas 3 autoridades. A sua família é um alvo, né? As autoridades civis são um alvo. E a outra autoridade é a igreja. Satanás se preocupa com os cristãos. Ele quer destruir a sua eficácia. Por isso que muitas vezes você sente isso. Ele quer que a sua eficácia como cristão, como testemunho, como luz, né, como sal da terra, não se estenda. Por isso que ele ataca você. Ele quer destruir sua eficácia. Por isso que eu falei antes, famílias fortes é uma igreja forte. Agora, como que ele faz? Eu quero mostrar para você como que ele faz para destruir essa autoridade de Cristo sobre nossas vidas. Primeira coisa, ele vai tentar destruir, tirar a palavra de Deus nas nossas vidas. Ele vai o quê? Tirar a palavra de Deus. Quando sabe que a palavra de Deus é a verdade? A palavra de Deus é a única verdade. As pessoas, o mundo traz filosofias, conceitos, ideias, o que o mundo diz, a palavra de Deus não diz isso. E que a palavra de Deus diz, o mundo fala ao contrário. A gente vê isso. Então ele tenta destruir 3 coisas. Destrói a palavra, ele tenta tirar a provisão de Deus, e é lógico, a casa de Deus. Então esse é o caminho que ele usa para nos atacar. Porque a palavra de Deus é a base da autoridade. Diga comigo, isso é muito importante você entender. Porque muitas ideias vêm sobre você, muita filosofia, muitos conceitos, muitas pessoas vão falar para você, mas isso é bonitinho. Não, a palavra de Deus é a base da autoridade. Se você tirar a palavra de Deus, a base da autoridade cai fora. Então diga comigo, a palavra de Deus é a base da autoridade de Deus. Então como é que ele faz? Ele começa a enfraquecer a palavra, ele distorce e por fim elimina a palavra. Isso está acontecendo. Se você examinar, só você ver a TV, só ver as notícias, só ver as pessoas falarem, eu penso, eu acho. Então ele tenta realmente enfraquecer ela, ele tenta, distorce a palavra e por fim elimina. Então se ele pode destruir
a palavra, ou enfraquecer, eliminar a palavra em nossas vidas, a palavra da fé, então cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos. Isso está acontecendo hoje, amados. Por isso, a maturidade é muito importante. A maturidade da palavra de Deus que vem a nós. Isso nos vai trazer alicerce, fundamento. De pouquinho você vai entender melhor essa mensagem de manhã. Então, se ele conseguir distorcer, tirar a palavra da nossa fé, você vai começar a fazer o que você acha. Eu penso, eu acho. E muitas pessoas estão andando assim nesses dias. A ação do inimigo é enfraquecer a palavra em você. Se você, aqui eu quero trazer algo bem prático para você. Se você não tiver uma Bíblia, se você não tiver fome e sede de estudar a palavra de Deus, provavelmente ele vai enfraquecer. Você está enfraquecido, você está em conceitos, eu penso, eu acho. Mas eu acho, eu penso. E se você vai examinar a palavra de Deus, está tudo distorcido. Com o que você pensa, com o que você age, com o que você fala. Não dizendo tudo, mas ele distorce. Lembra quando Satanás, com Adão e Eva, o que ele fez? Deus tinha falado, se você comer, certamente morrerás. Não foi assim que Deus falou? Como é que Satanás chegou? Certamente não morrerás. Acreditam não. Parece que ficou quase a mesma coisa. Certamente morrerás. Certamente não morrerás. Ela distorce. Então, se você vê muitas vezes as pessoas falarem, é como o Denorex. Não sei se você do tempo do Denorex, tinha uma propaganda do Denorex, né? Parece, mas não é. Você olha assim, parece, mas não é. Uma vez chegou uma pessoa para mim, assim, começamos a conversar, né? Daí tinha um vaso de flor. Nossa, pastor, olha, Deus está aqui nessa flor. Não é bonita, amados? Daí eu disse, não, mas espera aí, Deus não está nessa flor. Essa flor mostra a criação e a grandeza de Deus. Você sabe que é uma distorção. Então, se você... isso acontece hoje. Muitas filosofias, muitas coisas distorcidas, muitos deuses, muitos conceitos. Então, se você não estiver firmado na palavra, a palavra, você pode até ouvir, mas o que o inimigo quer, ele quer distorcer em você. Tirar a fé de você, a convicção bíblica de você. E você deve ser aquela pessoa que tem uma palavra, que estuda a palavra. Lembra da igreja de Bereia, diz que eles eram mais nobres. O apóstolo Paulo, ele chegava na cidade de Bereia com os cristãos, ele começava a ensinar aqueles cristãos. Mas diz que eles chegavam em casa, depois que eles ouviam a mensagem, examinavam para ver se aquilo que o apóstolo Paulo falava era de fato assim. Hoje em dia está muito fácil você ouvir mensagem daqui e de lá. Você só abrir a internet, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas distorcidas. Tem muitas coisas, visões diferentes, coisas diferentes. Na verdade, tem coisas boas, mas tem coisas, coisas que parecem, mas não é. Amém? Eu quero dar um conselho para você. Você deve... É algo prático. Você deve perguntar para você, aonde Deus me colocou? Da onde eu estou ouvindo? Porque aquilo que eu ouço, recebo, determina o meu caráter, determina o meu futuro. Então, quando você ouve uma palavra, isso determina, você crê naquela palavra, você começa a aceitar aquilo, você admite aquilo, vai determinar o teu destino. Amém? Anote isso, é muito importante. Então, eu estou ouvindo de quem? Quem é minha autoridade? Quem são? Qual igreja eu estou? Eu não estou dizendo que você não deve ouvir, tem muitas coisas boas. Mas eu vejo, esse dia eu estava vendo, eu sempre ligo música, mas eu liguei o rádio, tem um rádio, programa, né? Só cristãos, terrível, amados. Aí a pessoa pregando lá, coisas totalmente erradas, né? Uma vez eu estava vendo uma pessoa pregando, né? Estava falando, fora ficam os cães, os puros. Quando eu já vi essa passagem do Apocalipse, fora ficam os cães. Daí a pessoa diz, cachorro não entra no reino de Deus. Tem nada a ver, não está falando de cachorro natural.
Entende? Então tem gente que não tem entendimento para interpretar a palavra de Deus. Tem muitas coisas terríveis, terríveis. Por exemplo, outra coisa, tem aquela passagem, né? As pessoas pensam que Jesus está lá no céu fazendo casa, vou preparar lugar. Então muitas pessoas interpretam, mesmo a pessoa está falando, Jesus está lá no céu agora preparando lugar para nós. Não, quando Jesus falou isso, ele dizendo, eu vou preparar lugar aonde? Na cruz eu vou preparar um lugar. Entende? Isso são coisas, né, ideias, mas quantos ensinos errados? Porque aquilo que você ouve, você crê, determina o teu caráter. Amém? Então ele ataca a provisão de Deus, ele tira a palavra do coração das pessoas. Lá em Mateus 13, veja aqui, Mateus 13. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Ok, está aqui. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então quando você ouve a palavra, não entende, você não consegue que a palavra seja vivificada, você pratica com a palavra. Porque ouvir é você praticar, não é verdade? É você viver aquela palavra, não é eu ouvi, foi bom. Como é que foi? Foi bom. Mas eu preciso ouvir e praticar aquela palavra. Então não adianta apenas ouvir. Então aquele que ouve, quando alguém ouve, ele não entende, se ele não pratica, ele não consegue, o maligno vem, tira a palavra que foi semeada. É isso que ele faz, ele tenta tirar constantemente. Por isso às vezes você tem dificuldade na tua casa, você não tem maturidade, você não pratica, porque maturidade é você praticar a palavra. E quando você pratica, muda. Imagina se você abrir, por exemplo, em Efésios capítulo 5. Coloca lá Efésios capítulo 5, querido. Vamos lá. Não vou nem ler. Efésios 5, 22. Mulheres, sede sujeita, Quantos conhecem esse versículo? Não vou ler, tá? Abra agora, versículo 25. Maridos, amai vossas esposas. E depois fala muitas coisas. Depois fala, lá no versículo capítulo 6, 1. Filhos, obedecei. O apóstolo Paulo está trazendo princípios de uma família. Imagine a família praticar isso. Quem é casado aqui, olha para o seu cônjuge. Que céu tremendo na minha casa. Qual é o problema, amados? Imaturidade. Porque maturidade, quando você tem maturidade, você vive, você pratica. Diz marido, eu como marido, eu vou amar minha esposa. Eu como esposa, como filho. Quantos estão entendendo? É assim toda a palavra. Porque maturidade é você viver, praticar. Maturidade vive. Você vive, você anda, você pratica. A maturidade leva isso. O problema é a imaturidade. Quantos acham que é verdade? E é um desafio. Por isso muitas pessoas não gostam, né? Estão abertas lá no Salmo 91, né? A sala está aberta lá, aos seus anjos donará as bênçãos, guardará, e não sei o que, né? Aquelas promessas todas, como se aquilo ajudasse. Não. Está aberto 91, mas isso é uma poeirinha lá quando sopra, né? Porque não medita na palavra. Por isso o Salmo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A pergunta que eu quero fazer para você medita na palavra de Deus? Você tem a Bíblia do lado da tua cama, ou sei lá aonde, onde você lê, você medita, você ama. Você tem fome de Deus? Sabe que uma das características de uma pessoa genuinamente nascida de novo, por isso você deve olhar para você. Será que eu nasci de mim mesmo? Porque uma das características de uma pessoa que nasceu em Cristo é fome de Deus. Se você não tem fome de Deus, você deve desconfiar. Você está entre dois pensamentos, você não se decidiu ainda por Jesus.
E os tempos que estamos vivendo é um tempo de decisão. Nós precisamos decidir. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque quando você ama Jesus, você ama a palavra. Você não pode tirar a palavra e amar Jesus. Jesus é a palavra. Se você ama Jesus, você vai amar a palavra. Amar a palavra é amar Jesus. Quantos estão entendendo? Então, um desafio para mim, para você, para todos nós, o inimigo quer tirar a palavra, quer enfraquecer a palavra, para que você ande como você pensa, como você acha. É lógico que muitos usam a palavra, ela pode ser seca, ela pode ser, pode até ferir pessoas. A palavra em si, quando ela não vem com amor, não vem ungido, ela precisa de entendimento, revelação. Então não é da bibliada, né? Quem já recebeu uma bibliada? Ela não acusa, a palavra nunca faz isso. Ela não pode ser usada para machucar. A palavra, ela edifica, ela mostra o erro, mas ela restaura. Amém? Quando ela vem do Senhor. Amém? Então, o que o inimigo faz? Ele tira a palavra. Ele tira a palavra do coração. Então ela não frutifica em nós. Segundo aspecto, Satanás ataca a provisão de Deus. Qual é a provisão de Deus? O que Deus deixou como provisão dele? A cruz. Diga a cruz. A cruz é a única provisão de Deus. Não existe plano A, não existe plano B, não existe um plano para os judeus, um plano para os gentios. Muitas pessoas estão pregando isso. Você tem que ir lá em Jerusalém. Uma vez uma pessoa chegou assim: pastor, você tem que ir lá em Jerusalém, lá em Israel, né? Se você quer ser abençoado, você tem que ir lá. Eu disse: não, eu não preciso ir lá para ser abençoado. Não existe mais o plano judeu. O que existe é um plano entre judeus e gentios, em toda a raça, em um só, e a cruz. Tanto os gentios como os judeus, para serem salvos, o único caminho é ir à cruz. Por isso que a palavra de Deus diz: a cruz é loucura para os que se perdem, mas nós que somos salvos é poder de Deus. E você precisa entender isso, amados. Então o que acontece? Muitos ensinos atacam a cruz hoje. Acrescenta a obra para a redenção. Você vê muito isso. Tantas filosofias, tantas crenças atacam a cruz. Acrescenta a obra para a redenção. Mas Jesus mais também. Mas tem que fazer isso. Obras fazer isso. Nós somos feitos em Cristo para as boas obras. Não são as obras. Se você vai ver muitas pessoas que fazem coisas. Agora é errado fazer coisas? Não é errado. Mas em Cristo, você tem que perguntar: como é que é teu relacionamento com Jesus? Mas eu falo, tem gente. Uma vez estava conversando com a pessoa, ela gostava de fazer sopa para os bairros, né? Fazia. E até nós fazíamos isso. E daí eu disse: olha, nós vamos fazer, a não ser que nos traia um caminho de salvação para essas pessoas. Que não é você dar. Aí eu perguntei: como é que está teu relacionamento com Jesus? Não tinha. Quero fazer as coisas, mas não tinha uma intimidade com Jesus. Ou a pessoa nem nasceu de novo ainda, mas está fazendo as coisas. O que adianta? O mundo faz melhor que a gente. Na verdade, faz obras melhor que a gente. Por que vamos fazer? Vamos fazer em Cristo, sim. Mas vamos trazer essas pessoas para o reino. Essa é a prioridade. Porque se você só dá, se não há uma mensagem de novo nascimento, que as pessoas se convertam ao Senhor, não tem sentido. Amém? Ok, eu podia falar muito sobre isso, né? Se você não tem esse entendimento, vem conversar com a gente. Porque muitas pessoas não querem fazer as obras. Colocam a carroça na frente dos bois. Mas Jesus tem que estar na frente. Amém? Amém, amados? Então ele ataca a provisão. Se você não cremos que a cruz é suficiente, provavelmente você tem acreditado numa mentira. Deixa eu repetir essa frase, é muito importante, mas você precisa se lembrar disso. Se você não crê que a cruz foi suficiente, é suficiente, não existe outra coisa, provavelmente você tem acreditado numa mentira.
Porque Satanás ele tenta distorcer, acrescentar. A cruz é suficiente. Diga comigo, a cruz é suficiente. Amém? E o terceiro, como que Satanás ataca? Ele tenta destruir a casa de Deus, a igreja. Há ataque sobre a casa de Deus. Você não precisa do ensino da palavra de Deus. Você não precisa se identificar com a casa. Você não precisa de aliança. Você não precisa se comprometer. Todos esses versículos, amado, não deixamos de congregarmos com o costume de algum. A palavra de Deus ensina, mas o inimigo tenta fazer coisa. Não, tem. Eu me lembro uma história que eu ouvi sobre uma vez, né? Uma pessoa estava firme na igreja, firme. Fazia sol, fazia chuva, fazia frio, não perdia a reunião. Todo fim de semana estava lá na oração. E ele sempre orava: Deus, me dá um carro, me dá não sei o quê. E Deus foi gracioso, Deus deu um carro para ele, novinho. Quando deu um carro, ele começou a viajar. Vamos viajar, fazer isso. E a igreja, a casa de Deus, tem que viajar, tem que viajar, Quantos estão entendendo? O nível de aliança, o nível de compromisso. Hoje em dia as pessoas elas querem o que Deus pode dar, mas você tem que medir o teu nível de compromisso com Jesus, com a casa de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade? Então o inimigo tenta tirar isso. Há um ataque. Eu não preciso me identificar com uma família. Você só precisa de Jesus no coração. Não precisa mais um dos outros. Não se comprometa. Vá onde você crê que Deus está te enviando. Pode ouvir o que você quiser. Você está entendendo, amados? Satanás, ele menospreza a autoridade para levar ao engano. Ele vem para dividir os lares, famílias, igreja. Ele não gosta do ajuntamento da casa de Deus. Ele não gosta da reunião, da unidade da casa de Deus. A unidade de uma igreja, uma família é determinado pela maturidade. Eu gostei dessa frase. A unidade de uma igreja, de uma família, é determinada pela maturidade. A maturidade traz unidade. Diga comigo, maturidade traz unidade. Por que não há unidade? Por que na tua casa existe conflito? Não dá, né? Porque é imaturo. A maturidade faz você trazer os princípios, viver os princípios. Se você praticar a palavra, isso é maturidade. E isso traz unidade. Traz unidade. Para ter ordem numa casa, precisa de unidade, não é verdade? Se dois concordarem, concordância, porque a Bíblia diz: pensais a mesma coisa, estáis no mesmo parecer, unidos de alma. Coríntios fala isso, Paulo fala isso. Isso fala unidade. Mas para ter unidade, precisa de maturidade. A unidade vem pela maturidade, vem pelo crescimento. E a autoridade é o resultado da unidade. Então maturidade traz unidade, unidade traz autoridade. Você está entendendo, amados, como o inimigo trabalha então? Ele quer tirar a autoridade, ele ataca a autoridade. Ele quer trazer divisão, conflitos. Porque uma vez ele conseguindo tirar a unidade, a autoridade não está lá. Mas lembra o Salmo 133? Como é bom agradar viver unidos os irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção. É como óleo que desce sobre a barba. Bárbara fala de maturidade. Eu não vou nem abrir lá. Salmo 133, leia em casa. Fala da autoridade, fala da bênção que desce, a vida que vem. Que coisa preciosa. Mas tudo isso não acontece se não há maturidade. Porque maturidade traz, vamos repetir mais uma vez, maturidade traz unidade, e unidade traz autoridade. Aí você pode examinar como o inimigo trabalha na sua casa, na sua família. Ele tenta destruir as três autoridades.
Amém? Se nós não crescemos, sabe o que vai acontecer, amados? Se nós não temos maturidade, nós vamos ser agitados de um lado para outro. Veja aqui em Efésios 4:13. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Podia falar outro, né? Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Então o que fala aqui? Paulo diz: Deus deu o ministério, a palavra, a unção ali, para que todos cheguem à maturidade. Então quando uma pessoa não chega à maturidade, o que acontece? A pessoa é agitada de um lado para outro. Fala para esse outro lado: se você não chegar à maturidade, você vai ser uma pessoa agitada de um lado para outro. Eu não preciso nem explicar isso. Então quando deixamos essa maturidade crescer em nossas vidas, nossa casa, nossa igreja não funciona, seja em qualquer lugar, nesse lugar não funciona. Por isso o grande desafio é unidade, é maturidade, é trazer maturidade. Todos nós precisamos ser equipados, precisamos de maturidade, precisamos ser levados à maturidade. Quando uma criança ela é tão insegura, né? Quem já viu criança brincarem assim? Elas brigam entre si: é meu brinquedo, é minha boneca. Não, deixa brincar, não, é meu. Mas quando crescem, aprendem a se relacionar, não é verdade? Quem já foi criança aqui? Quem ainda é criança? Se você não aprende a se relacionar, provavelmente é imaturo. Mateus 7:24. Todos nós conhecemos essa passagem. Mateus 7:24 diz que quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mas o que se entende? Aquele que ouve e pratica é comparado a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, a tempestade, ela permaneceu em pé. Mas aquele, né? O outro, vamos lá. Continua. 25. Caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia, caiu, veio a chuva, a tempestade, e ela caiu, foi grande a ruína. Ouve e praticar é maturidade. Ouvir e praticar é maturidade. E o que a maturidade faz? Faz você firmar, faz você permanecer. Amém? Às vezes o nosso alicerce não é bem firmado. Quantos de vocês já têm olhado? E às vezes eu vejo a minha vida assim, eu olho para a palavra e vemos que tem uma grande diferença: o que somos, o que pensamos, o que agimos. Na verdade, você abre a palavra, e você vê a diferença, o que você é, o que você pratica, o que você pensa. Paulo falou para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a repreensão. Quem gosta de ser repreendido? Ninguém gosta disso. Nós gostamos, né? Nós gostamos das palavras boas, né? Aquilo que é bênção, né? Nós gostamos daquelas promessas, né? Como é que chama aquele negócio das promessas? Só tem promessa boa lá, mano. Como é que é? Preciosas promessas. Então, todo dia tirar, isso é minha Bíblia, só promessas boas. Mas ela não diz se você começar ensino, repreensão, correção. Nós não gostamos disso. Mas a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso. Tem gente que faz assim, amados. Sabe como é que tem gente que lê a Bíblia? Faz assim, ó. Pega a Bíblia. Judas foi e enforcou-se. Não. Depois abre de novo. Vai e faça o mesmo. É perigoso fazer isso. É perigoso você estudar a Bíblia assim. Então não faça isso, tá? Tem um método de leitura.
tenha fome, tenha sede, diga ao Espírito Santo, revela a tua palavra, traz entendimento, amém? Revela a tua palavra, vivifica a tua palavra em mim. A palavra em si é apenas uma Bíblia, mas ela precisa ser vivificada pelo Espírito Santo, amém? Então quando você abre, você precisa dizer, Senhor, vivifica a tua palavra em mim. Eu não quero a letra morta, eu quero ela vivificada em mim, amém? Amém, amados? Então quando ouvimos a palavra, o que acontece? Fé é criada, diga, fé é criada. E quando ouvimos, devemos obedecer a palavra, é lógico, amém? Agora, haverá sempre uma prova daquela palavra, diga comigo, haverá sempre uma prova daquela palavra, ali que está o problema. Lá em 2 Samuel 22, 31, 2 Samuel 22, 31. Põe lá, querido, 2 Samuel 22, 31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Outra passagem diz, outra tradução, toda palavra é provada. Outra tradução diz, toda palavra, deixa eu ler aqui a minha tradução, 2 Samuel. Alguém tem uma tradução diferente? A palavra, isso, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Essa é a melhor tradução, tá? Lá em... A gente sabe, amados, que tem o tempo da prova, né? Por exemplo, Tiago fala isso, né? Deus permite provas para produzir algo em nós. Então Deus permite provas. Deus permite que a palavra nos prova. Por exemplo, a palavra paciência. O que é a palavra paciência? Lá Tiago está falando. É a capacidade de uma planta nova sobreviver e crescer em circunstâncias adversas. Eu gostei dessa tradução. Capacidade de uma planta sobreviver e crescer em circunstâncias adversas. Quantos têm sentido às vezes que há circunstâncias adversas, mas mesmo assim você tem capacidade de sobreviver e crescer nessas circunstâncias. A gente passa por provações, mas o propósito de Deus não é fazer você cair. Eu quero fazer cair essa pessoa. Não, Deus não quer isso, Deus não pensa isso. Mas em tempo de provação, as raízes ficam mais fortes, se aprofundarem. E o resultado dessas raízes profundas, qual vai ser? É que essa planta suporte mais frutos, mais peso, e cresce mais viçosamente. Uau! Mesmo as adversidades adversas, você pode crescer, gerar mais fruto, suportar mais peso e crescer mais viçoso. Então a palavra, o Deus tem esse propósito. Por isso a palavra é aprovada. Por isso às vezes nós sentimos, Deus quer fazer você crescer, meu amado. Você deve perguntar, eu estou maduro mesmo? Eu estou crescido, estou me tornando mais fruto, mais peso posso carregar? Mesmo na adversidade, eu continuo, persevero, eu tenho paciência. Essa palavra paciência fala isso. A própria planta desenvolve raízes para suportar o fruto e o crescimento para aquela planta. Raízes mais profundas para suportar. Muita gente é levada de um lado para outro. Mas por quê? Porque não tem maturidade, não é firmado, não tem alicerce. Como nós vimos em Mateus, a casa não é construída devidamente. Mas aquele que ouve e pratica é comparado a um homem que ficou sua casa sobre a rocha. A rocha fala da palavra de Deus. Amém, amados? Então Deus fala de algo e Ele há de provar aquela palavra. Deus quer obediência da nossa parte. Deus vai então ver se eu ando na palavra. Por exemplo, fico irado. Tem situações. Deus está olhando, vamos ver se Ele perdoa. Por que Ele está irado lá? Fala, Deus, perdoa assim que eu vos perdoei. Você é uma pessoa irada, não tem que despojar da ira. Efésios fala despojar e tu diz ira, indignação. Quantos estão entendendo? Se fica chateado, desanimado, o que acontece? Deus está provando você. Esse é o ciclo da fé.
Então Deus prova você, para ver se você está andando mesmo. Por isso que às vezes a gente olha para a palavra, tem gente que não gosta da palavra de Deus. Por isso a gente só gosta da bênção, não gosta de ser repreendido, ser educado. Na verdade, é imaturo, é uma criança que nunca cresceu. Então essa prova é para tirar algo de você que está dentro de você. Então se a nossa fé vencer aquela prova, Ele há de cumprir a palavra que nos deu. Deus, uma vez que fala, Ele se compromete a permanecer junto ao nosso lado e cumprir aquela palavra em nossas vidas. Quando a gente tem ouvidos para ouvir, Ele vai formar uma atitude em nós. Então como colocar ordem em nossa vida? É o assunto hoje, nessa manhã. Como colocar ordem na nossa casa? Precisamos amadurecer e crescer. Amém? Amadurecer e crescer. Lá em 1 Coríntios, eu estou terminando, amados, diga graças a Deus. Primeiro Coríntios 3, versículo 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem agora, porque ainda andais como, ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que Paulo está dizendo aqui? Vocês ainda são crianças, não pude dar leite, eu tive que dar leite para vocês, não alimento sólido, que vocês não podem suportar. Você tem que ter necessidade de leitinho. Uma criança, ela não pode comer um churrasquinho, né? Ela se engasga. É um leitinho. O que Paulo está dizendo aqui? Essas pessoas eram salvas, mas não amadureceram. Você sabe que pode ter pessoas na igreja salvas, mas imaturas, não cresceram. E como aquele pai que se jogou na água para salvar o filho, ele está morrendo também. Ele não sabe nadar, não tem maturidade. Por isso a casa perece, a sua vida não funciona, por causa da imaturidade. Diz aqui, por quando havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem? Como é que você vê uma criança? Eu defino uma pessoa madura em 2 palavras: o tanto que ela ama, o tanto que ela perdoa. E você consegue ver na pessoa as atitudes, né? Se ela tem conflito com pessoas, se ela tem ciúmes, contendas e coisa, tudo isso é carnalidade. Podiam falar muitas coisas, né? Falta de perdoar, tudo isso é carnalidade. Mas uma pessoa madura, ela ama. E não vamos entrar nisso, não temos tempo. Ela perdoa. Amém? Porque é a pessoa madura. Mas a pessoa imadura, ela tem conflitos, ela é irada, a carnalidade está lá. Então assim você pode examinar a tua vida, como que é você. Se você é maduro ou imaturo. Provavelmente se você é a pessoa imatura, você está como aquele homem que jogou na água. E se você não cuidar, você pode até amar, mas mesmo amando, porque você é uma pessoa imadura, você não prevalece. Dá para entender, amados? Ficou claro isso? Mas a boa nova que tem para você: o tanto da tua fome é o tanto que você vai receber. Você pode olhar para a tua vida, ver imaturidade, mas se você tiver fome, você vai desejar Jesus, e você vai crescer, vai alcançar a maturidade. A fome leva você à maturidade. Amém? Hebreus, eu quero finalizar com esse versículo. Hebreus 5, 11. Mateus 5, 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade,
de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, vocês com o tempo decorrido, com o tempo que vocês estão andando, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, estão na igreja, estão em Cristo, você já devia ter crescido, sendo mestres. Mas você não veja isso em vocês têm necessidade novamente de leite. Vocês precisam dos princípios, das coisas primeiras, as coisas básicas, fé em Deus, arrependimento, há coisas que vocês não mudaram, não cresceram, há tantas coisas entre vocês, falta de perdão, isso, aquilo. Vocês estão no estado de leite, não no alimento sólido. Aquele alimento de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido, aqueles que pela prática têm sido citados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pondo de parte essas coisas, deixamos levar que é perfeito dizer, vamos crescer, vamos amadurecer. Então agora, com o olho bem regalado, para a pessoa diga, a mensagem hoje para mim e para você, fala para a pessoa do lado, é maturidade. Quem é casado aqui às vezes gosta de falar isso, tá vendo? Não é você, né? Não, cada um para si, amém? Como estão entendendo, amado, nós precisamos de maturidade, todos nós. Eu me coloco no meio também. Às vezes eu olho para a palavra e digo, Deus, eu preciso que essa palavra seja vivificada em mim, amém? Vamos ficar em pé nessa manhã, por favor.